Gente, de volta com Cidade Alerta Sergipe, 6h31. Me dá a imagem novamente aí, a imagem que a gente foi para o intervalo, meu diretor, por favor. Que essa imagem, ela é impressionante. Olha que cena de destruição, né? Impressiona. E essa imagem é deste domingo. Nós temos o registro de que isso teria acontecido no domingo e é o momento, logo depois, em que o revestimento do teto de uma sala de unidade de terapia intensiva do Hospital do Coração, no bairro São José, em Aracaju, caiu e deixou um bebê de 1 ano ferido. Impressionante. Vamos conversar logo com o repórter Vinícius Mecenas, já está aqui conosco para poder explicar melhor tudo isso. Vinícius, já há uma explicação a respeito do que teria motivado a queda do teto dessa unidade, desse leito de UTI? Vamos usar esse termo, fica à vontade. Lucas, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Ainda não, Lucas, por isso porque as imagens, falam por si só, são desesperadoras e surpreendentes. Quando a gente acabou se deparando com essas imagens que a gente acabou recebendo dessa parte da UTI, assim, chocou bastante a nossa equipe de reportagem, porque ali estavam algumas pessoas. Dentre essas pessoas, crianças, bebês e tudo mais, que precisaram ser realocadas. E um bebê que estava internado aqui no Hospital do Coração, que fica na região do bairro São José e tudo mais, acabou sendo atingida. Então, assim, a unidade hospitalar não foi precisa ao ponto de dizer como ficou, o estado de saúde dessa criança, o porquê que ela estava também internada. A gente até buscou saber um pouco mais informações, mas ainda não obtivemos resposta. Essa criança ela estava ali, internada, quando o revestimento da parte ali do teto, acabou cedendo, caiu. E as imagens falam por si só, são muitos os destroços ali que ficaram, portanto, espalhados no chão, em partes aí da cama. São vários equipamentos eletrônicos que a gente percebe que tem dentro, que é natural, que é comum ter dentro de uma unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Então, assim, por sorte, essa criança, esse bebê foi o único atingido. Ele precisou passar por os primeiros socorros, para restabelecer, portanto, a sua saúde, e assim, de fato, aconteceu. Tanto que esse bebê já teve alta, já está, portanto, aí nos braços da família, bem, e vai seguir, portanto, em plena recuperação. Inclusive, há poucos instantes, antes de a gente estar entrando ao vivo aqui, a gente percebe, é até bom que a gente até jogue lá um pouquinho, viu o cabelinho aqui, o Jefferson Horta, para a gente ter dimensão, porque assim, é um hospital que fica aqui às margens da avenida, de uma das avenidas mais importantes da capital, que é a Ivo do Prado, e assim, é uma unidade que de fato atende emergência 24 horas e tudo mais, é um hospital particular, e a gente não imagina que a estrutura vai ceder, vai cair em determinados momentos. Mas, infelizmente, isso aconteceu e a motivação ainda não tem, uma motivação, não foi explicado de fato isso. A gente acredita e fica na expectativa de que seja aberto um processo administrativo para que sejam analisadas as circunstâncias daquela UTI, para que tudo seja analisado, para que não aconteça também em outras alas que tem dentro aí dessa unidade hospitalar. Inclusive, a gente percebe que a movimentação, portanto, aqui acaba sendo bastante intensa, e há poucos instantes eu acabei conversando com uma mãe de um jovem que também está internado aqui no hospital, e ela disse o seguinte, que ele não foi atingido, mas que percebeu que os destroços do revestimento, portanto, caíram, o jovem não foi atingido, no entanto, a ala em que ele estava intacta, mas precisou ser realocado para um outro local. A gente imagina que a situação, também deve ter se agravado e se alastrado para outras alas, que fazem parte, portanto, dessa sala de UTI. Então, assim, Lucas, algo precisa ser feito. A gente já entrou em contato, inclusive, com a própria unidade hospitalar, que por meio de nota disse o seguinte, que a rede hospitalar, aqui do Hospital do Coração,
disse que essa criança, de fato, ela estava internada e foi socorrida, já recebeu, inclusive, a alta médica, como eu já havia questionado. E disse também, né, a nota finaliza dizendo que a área foi imediatamente vistoriada e o leito que foi atingido, né, foi, portanto, isolado, assim como também outros 3 leitos que estavam ali, portanto, ao redor, que apresentavam necessidade de manutenção, ou seja, algo simples, algo básico, né, de uma unidade hospitalar, de um hospital, né, fazer a manutenção periódica e tudo mais. Então, provavelmente foi uma falta de manutenção que levou, portanto, o revestimento a ceder. Então, assim, os demais espaços, a nota diz o seguinte que os demais espaços da UTI continuam atendendo regularmente todos os pacientes. A gente já tentou entrar em contato, inclusive, com a família, né, para saber se essa mãe, se esse pai, se eles querem falar, portanto, com a nossa equipe de reportagem. A gente segue aqui à disposição, né, a TV Atalaia é a TV do povo, que dá voz e vez. Então a gente segue, inclusive, à disposição, caso eles queiram, né, dar o seu depoimento, falar como é que está essa criança hoje, dizer o porquê que ele estava internado e como é que está sendo esse processo de recuperação, do acolhimento, né, também como foi, que é importante, a gente está aqui à disposição. Enquanto isso, os leitos ainda, né, estão, portanto, isolados e as pessoas que estavam aí nesses demais leitos de UTI precisaram ser realocadas para outros ambientes até que tudo seja, portanto, normalizado. Mas, volto a dizer, as imagens falam por si só, são desesperadoras. São muitos escombros que a gente percebe que ficaram aí espalhados no entorno da sala, no chão, nas camas. E que bom que esse bebê, o Lucas, ele já vem aí se recuperando, já recebeu alta, que assim seja e assim será. Eu volto com você. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelas informações. Eu vou reforçar aqui o que disse o hospital em nota. A rede hospitalar informou que a criança que estava internada na unidade foi socorrida e já recebeu alta médica. É o que o hospital diz. Agora, eu não acho que existe no mundo, eu acho que você de casa concorda comigo, absolutamente nenhum tipo de justificativa, absolutamente nenhum tipo de desculpa que justifique uma situação como essa, que está aqui do lado, está do meu lado aqui. Você, o senhor, a senhora, é um hospital particular da capital, está em tela aí para você. Um hospital particular da capital, um hospital que defende e roga para si a ideia de ser uma unidade, um espaço que oferece os melhores serviços na área que se propõe, né, a área cardiovascular e por aí vai, na área da medicina. E é um hospital que deixa uma situação como essa acontecer. E na própria nota que o Vinícius leu, o que o hospital disse foi que estava precisando de manutenção. E aí eu pergunto, é necessário esperar isso acontecer para fazer a manutenção? É desse jeito que funciona? Tem que esperar o teto cair, colocando em risco a vida de uma criança, de um quase recém-nascido, não é recém-nascido, mas uma criança de 1 ano. Tem que esperar a vida da criança, do bebê ser colocado em risco, para depois fazer a manutenção. É assim que funciona, é? O senhor e a senhora que está em casa, vai esperar o teto da sua casa cair para poder consertar o teto? É assim que funciona? Colocar a vida do senhor e da senhora em risco? É assim que funciona? Não é assim que funciona, né? Óbvio que não é. Manutenção é para ser feito antes. Por isso que a manutenção ela é preventiva, tem que ser preventiva. E se você não faz antes, se você identifica o risco, você isola o leito antes disso acontecer. Pelo amor de Deus. Um bebê de 1 ano, uma criança de 1 ano, estava aí, ó, numa UTI, unidade de tratamento intensivo, terapia intensiva, deitado, recebendo tratamento. A gente não sabe qual era a doença, o que essa criança tinha, mas saiu daí lesionada. E sabe-se Deus o que poderia ter acontecido de pior com essa criança, com o desabamento desse teto. A imagem é assustadora, é impressionante. Eu fico aqui me perguntando o que teria causado isso. Sinceramente, não é algo simples, não. Não é que descascou o gesso, não. O teto caiu, desabou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui.